E aí, você aprendeu português estudando gramática sobre o aprendizado de inglês? Esse é um erro que as pessoas cometem. Vamos conversar sobre isso, vou te mostrar uma forma mais leve e eficiente também. Esse é um erro, esse tipo de abordagem, e até esse é um dos motivos do índice das pessoas que falam inglês no Brasil ser tão baixo. Mas vamos corrigir isso aí. Como você aprendeu português? Você lembra de ter começado com um livro de gramática, quando ele era criança ali? Não, você não aprendeu português estudando português. O idioma, ele não foi feito para ser estudado, como se fosse uma matemática. Ele foi feito para ser vivido. É assim que a gente aprende. Foi assim que você aprendeu, vivendo o idioma, ouvindo, repetindo, copiando os outros, ajustando. Você vai vendo as pessoas falando, você vai copiando os padrões, vai prestando atenção e vai repetindo. Até esse é um dos motivos da gente ter o nosso sotaque, porque isso depende do ambiente que a gente está, as pessoas que a gente convive. Então tem sotaques mineiro, nordestino, gaúcho, paulista, interior de São Paulo também são sotaques diferentes, né? Porque depende do contexto, né? No contexto assim de gramática e estrutura formal, se a gente for pensar em comparação de idiomas, vou aprender português, vou aprender inglês. Nessa questão de gramática e de estrutura, o português, ele é uma língua complexa, até mais complexa que o inglês. E mesmo assim você aprendeu e entende assim a se comunicar, você entende o português, sem os livros de gramática, né? Então, quando até as pessoas que sabem português, que vão aprender o inglês, pela gramática do português ser um pouco mais complexa, a gente tem uma vantagem, tem uma facilidade a mais para você aprender o inglês. Então, mas não com o foco de se direcionar para a gramática especificamente. Mas vamos lá. Você fala português. O que é uma oração subordinada adjetiva restritiva? Isso até é uma questão complexa aí, né, que a gente estava conversando aqui. Ou outras questões gramaticais, um adjunto adverbial de tempo, um sujeito oculto, são regras do português. E a gente sabe das coisas, da prática do português, da funcionalidade da língua, não por saber as regras gramaticais, entende? Você sabe o que é isso, não precisa saber o que é isso. Então, a pessoa não sei, mas não precisa também. Agora então a pessoa está ali e pensa, vamos aprender inglês, vamos começar esse aprendizado, né? Vamos começar na gramática. Não faz sentido. Você aprende ali, por exemplo, em inglês, a pessoa começa assim, ela aprende o que é um past perfect, o que é um present continuous, relative clauses, mas ela sabe o que é isso, mas ela não consegue pedir um lanche, se resolver no aeroporto, no hotel, por exemplo. Por quê? Porque a gramática aí, ela virou o centro da abordagem. E a comunicação ali simples, prática, que tem que ser o objetivo, no caso aí, prático, né? Ficou para depois. Não faz sentido começar pela gramática. Ela tem o seu valor, mas isso vem depois para agregar. Ela é como se fosse um controle de qualidade para você que já está se comunicando, aí você passa nesse controle. Isso vai até te dar mais sentido para você entender a gramática. Você não está indo para ela diretamente, entende? Então, você já está ali, começou a aprender inglês, já está entendendo inglês, naturalmente já está ativando ali a sua comunicação, a conversação prática do uso do dia a dia mesmo. E aí, nesse momento, você começa, de certa forma, a olhar para a gramática para entender um pouco melhor o que está acontecendo ali, para te dar uma certa clareza, um apoio, né? Entender um pouco do porquê das coisas, das estruturas ali, mas isso vem depois, né? Conforme a gente está falando aqui. No Brasil, muitos estudam inglês. A gente pensa nisso, isso é incrível até. Na escola, são anos ali envolvido com o inglês e as pessoas não aprendem. E aí até tem muito a ver com esse assunto que a gente está falando. O problema não são as pessoas, não é você. O problema é o caminho que te ensinaram a seguir. E se você vai também em um caminho, tá? Eu vou seguir um caminho, eu vou com força. Mas se você vai na direção errada, também não adianta. Então, se você mudar o caminho, o resultado também vai mudar. Quando as pessoas não aprendem, não é por falta de capacidade, é por falta de direção. Direção certa e clara. E quando você aprende do jeito certo, isso tudo fica muito mais leve, o seu processo. Você vai tendo resultado, vai se empolgando, o processo fica mais divertido, você até vicia nisso. Isso acontece com as pessoas que vão pelo caminho certo, com clareza, e começam a ter resultado, começa a ser um processo muito agradável. E você começa a ter de fato resultados nisso.
Isso é o mais importante, tem que ser focado para você ter resultado e conseguir aplicar aquilo. Não pode ser coisas soltas, sem contexto, sem objetivo. E você perde energia também, né? E você vai se empolgando porque você começa a sentir o progresso. Você vê que aprender o inglês prático é muito possível. Então, é algo que fica no seu alcance. Isso aí te anima. O segredo é esse: abordagem certa, progresso natural. Uma coisa leva a outra, né? A abordagem certa vai te colocar num progresso natural e você vai ter um resultado muito mais eficiente. Na equipe Inglês XZ, nós combinamos o que mais funciona sobre esse caminho aí, no aprendizado de inglês prático. Eu aprendi sozinho, né? Então a parte que eu compartilho aqui sobre isso, você não precisa passar por isso sozinho, igual eu fiz. Por quê? Você perde muito tempo tentando ali organizar suas coisas, você tem uma complexidade nesse caminho aí, para você organizar os materiais. Você está lá sozinho, sem alguém te acompanhando, então para você organizar tudo, conectar as etapas que você está em uma etapa, vai passar para outra, tem uma complexidade aí. E aí, o que acontece? Aconteceu comigo também, acontece com as pessoas que eu converso também que fazem isso, que estudam ali sozinhos, sem um grupo, sem um professor, sem um método já montado, testado, né? Então, a pessoa ali, se você for nessa, vai gastar muito mais tempo procurando as coisas e organizando do que de fato aprendendo. E você coloca energia e você acaba que, como você não tem um retorno, você vai perdendo aquela força, aquela empolgação, vai morrendo, vai ficando muito difícil o seu caminho e o seu avanço. Tenha alguém que caminhe com você, um professor que você se identifique aí, que vai te orientar, vai te ajudar a você atingir o seu objetivo. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa um comentário aí, me conta onde você está nessa jornada com o inglês. Aí, sabendo assim, vendo os comentários, isso me ajuda também, eu posso fazer um complemento desse vídeo, e eu faço com algo mais conectado com o que vocês comentarem aqui, mais conectado com vocês. E para você seguir aí nesse caminho mais leve e eficiente, o Inglês XV está aqui para te ajudar. Wishing you clarity, progress and good energy on your journey. See you on the next video. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!